Instituída em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial da Saúde, OMS, a data tem como objetivo prevenir o ato do suicídio através da adoção de estratégias por governos de diferentes países. No Brasil, a celebração integra a campanha Setembro Amarelo, que é realizada no país desde 2014, numa iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria. A nossa equipe de jornalismo conversou com o psicólogo e professor universitário Caio César. O psicólogo é mestrando em segurança pública e está desenvolvendo sua tese sobre a prevenção do suicídio dentro da Polícia Militar. Ele ressaltou que o índice de suicídio vem crescendo muito no Brasil e no mundo e alerta para os grupos de risco como jovens e idosos. Os estudos mais recentes também apontam o crescimento do suicídio por questões profissionais, dentre elas médicos, bancários e policiais militares. Setembro, eu até brinco, né, que a gente não pode falar que a gente comemora o mês do suicídio, porque isso é sério, né, é um dado que a gente percebe que vem crescendo muito no nosso país e no mundo, mas como você disse, é um mês que se discute, né, e se fala sobre este momento, se reflete sobre as estatísticas e também os motivos. A gente trabalha muito na literatura, que são os motivos de risco e os motivos protetivos também, que levam essas pessoas a não cometerem, consequentemente, o suicídio, né? E você disse aí também, foi bem claro, que existe sim esses grupos de riscos também ao suicídio. A gente percebe que no Brasil, por exemplo, os dados trazem que vem aumentando esse número e um dos fatores, das situações que vem crescendo muito é exatamente a atividade laboral, o local de trabalho, né, os fatores associados ao trabalho. As estatísticas mostram que são um grupo de risco ao suicídio. Então a gente tem hoje no mundo e no Brasil também que os médicos, os estudantes de medicina, os bancários e principalmente os policiais são uma classe de trabalhadores que sofrem muito a questão do comportamento suicida. Uma questão importante também para a gente estar falando é que, além do suicídio consumado, o comportamento suicídio, segundo a literatura, ele abrange a ideação suicida, que é o quê? É o pensamento, é o planejamento, é aquele sujeito que pode talvez nunca tentar, mas ele pensa nisso todos os dias, né? A gente tem a tentativa de suicídio e a gente tem também o parasuicídio, que é uma modalidade da tentativa, mas o sujeito ele não tem a intenção de se matar, mas de se autolesionar. Só que a gente tem que pensar que muitas vezes esse sujeito ele pode acabar tendo consumado, né, o ato de suicídio. O professor destacou a necessidade de desmistificar o suicídio e os tabus em volta do assunto. Ele explicou que são vários fatores que levam a pessoa ao autoextermínio. Caio afirma que é importante observar as pessoas e aprender a ouvi-las para poder entender os motivos do conflito e do sofrimento, podendo ajudar uma pessoa com intenção suicida. Por outro lado, através da atenção e do acolhimento, podemos evitar muitos casos de suicídio. E é importante também nesse dia a gente pensar que essas pessoas têm que ser olhadas, né, e têm que ser vistas a partir de uma ótica de entendimento que elas sofrem. Elas têm um problema de saúde mental, há um sofrimento nesse sujeito. O suicídio também ele é muito marcado por um estigma, por um preconceito das pessoas, que muitas vezes são coisa de fracos, né? A pessoa é covarde, a gente vê algumas vezes até uma questão meio de possessão, demoníaco, mas enfim, acabar com esses mitos, porque quanto mais a gente fortalece isso, menos a gente consegue intervir na vida dessas pessoas e mais diminui as nossas possibilidades de ajudar. Então assim, eu vim para falar nesse momento tão importante que o suicídio é algo real. O suicídio acontece, que o suicídio também é um processo que envolve vários fatores. Muita gente aí, né, em casa deve estar pensando assim, eu lembro de alguém que suicidou, porque isso é comum, infelizmente, e não tem muita lógica nisso, porque a pessoa tinha muito dinheiro, ou aparentemente tinha uma vida bacana, um bom trabalho, mas exatamente, o suicídio ele é um processo, ele envolve vários fatores da vida, uma gama de fatores que se somam e que acaba fazendo com que o indivíduo tenha, né, esse escape, muitas vezes essa fuga. O profissional deixa como dica principal observar as alterações comportamentais das pessoas próximas. O psicólogo explicou que geralmente a pessoa fica mal-humorada, nervosa, não consegue ter uma boa convivência em casa. Caio disse que é preciso estar atento a estes comportamentos, especialmente levando em consideração que a grande maioria das pessoas não fala para ninguém sobre essas intenções.
E uma dica que eu deixaria também importante para a população é, assim, o principal é modificar a maneira de escutar as pessoas, né? Modificar a escuta, modificar o modo de lidar com o problema dos outros, né? Entender que muitas vezes o indivíduo sofre e acaba reagindo de maneira agressiva, o sujeito anda mais antissocial, né? Saindo menos de casa, tendo uma vida mais reclusa e a gente muitas vezes acaba julgando. Então, sim, trabalhar mais essa escuta, tentar entender que o ser humano ele é composto de várias situações e o suicídio ele acontece muitas vezes por isso, vai se somando esses fatores. Então, não tem como eu falar para vocês, existe um exame, talvez um exame mental, porque a gente tem que os distúrbios também psicopatológicos, a depressão, o estresse muito grave, eles também são fatores muito presentes aí no suicídio. Mas isso tudo depende de um olhar difuso, de uma avaliação mais humana, de uma avaliação mais dinâmica sobre as pessoas, né? Essa é a dica que eu deixo para a gente aí sobre o suicídio. Vamos olhar com mais carinho, né, esses sintomas tão, às vezes, que para a gente, né, quer dizer uma coisa, mas para o sujeito ele está dizendo dele mesmo, ele está dizendo de uma situação, de uma angústia muito grande e ele precisa extravasar.